mostramos que a morte de Jesus, ele morreu para nos livrar deste lugar. Este lugar existe e nós precisamos acreditar, porque a Bíblia vai mencionar sobre este lugar. E nós entendemos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que toda ela é a verdade da parte de Deus. Então a Bíblia menciona sobre o céu, que é onde nós queremos chegar, sobre a realidade deste céu, mas esta mesma Bíblia também vai mencionar o lugar de sofrimento eterno. Então nós precisamos acreditar que o céu existe, mas a mesma Bíblia que fala que o céu existe é a mesma também que vai falar que o inferno também existe. Então não acreditar nisso é não crer na Bíblia. Eu não posso acreditar somente nas coisas boas que a Bíblia menciona, mas eu também preciso acreditar naquilo que a Bíblia vai alertar a humanidade sobre o terrível lugar de sofrimento eterno que serão para aqueles que não entregarem suas vidas a Jesus e permanecerem servindo ao Senhor até o final. Mostramos isso aos irmãos, mostramos também que o número de seres humanos que habitará o lago de fogo será maior do que o número dos seres humanos que habitarão os céus. E aí nós mostramos o porquê. Falamos aos irmãos qual é a razão de que a maior parte da humanidade, lamentavelmente, passará a eternidade no lago de fogo. E na última quarta-feira, quando aqui nós estivemos, nós mencionamos que não serão todos aqueles que professam a fé no nome de Jesus que serão salvos. Jesus vai tirar a igreja salva de dentre a igreja, não só de um contexto mundo. A igreja que vai herdar o céu, ela não vai ser tirada apenas daqueles que não professam a fé no nome de Jesus, mas ela vai também ser tirada de dentre aqueles que professam a fé no nome de Jesus. Porém, conhecendo a palavra, lendo a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, porém, não praticam a palavra. E nós mostramos aos irmãos que haverá crentes, crentes que conhecem, mas que lamentavelmente, por não praticarem, herdarão o lago de fogo. Ganharam muito dinheiro através disso. Aliás, para quem não sabe, a Bíblia hoje é o livro que mais dá dinheiro para mercenários, exploradores da credulidade das pessoas. Hoje tem gente que através do Evangelho está riquíssimo materialmente. Mas muita gente conhecendo este livro, enriquecendo através deste livro, gozando de uma vida muito boa devido a este livro, porque há pessoas que não têm nenhum grau superior, mas materialmente está muito bem, porque usa esse livro para explorar a credulidade das pessoas. Mas estes também, apesar de gozarem de tantos benefícios devido ao livro, não herdarão o reino de Deus. E nós paramos aqui mostrando aos irmãos que em toda a história o diabo sempre trabalhou, ao longo da história da raça humana, o diabo veio trabalhando para fazer com que as pessoas não acreditem que existe inferno, de que ele é um ser mau. O diabo veio trabalhando
Se você falar, eu falo com meus pais que ainda são vivos, mas com pessoas de mais idade, no tempo passado, quando se falava em diabo, todo mundo tinha um pavor de diabo, de demônio. Hoje não. Hoje o diabo virou piada para muitas pessoas. O diabo, segundo alguns, desfila nos carnavais brasileiros. As mães vestem os filhos de demônios. O Batman, cavaleiro das trevas, pasmem vocês, o Batman, cavaleiro das trevas, vem nas camisetas de filhos de crente no culto. O diabo conseguiu o seu objetivo. Festa de crianças de crentes, está o Batman, o cavaleiro das trevas. A falta de conhecimento e de espiritualidade hoje é assustadora. Mas o diabo veio trabalhando ao longo dos anos para tirar isso da mente das pessoas. E o diabo não causa mais pavor para ninguém, não causa horror. Citei a vocês aqui que, ouvindo uma entrevista sobre tatuagens no corpo, um repórter não crente, ele olha para a perna de uma moça e estava estampado Lúcifer. E o repórter, por entender o que é Lúcifer, olhou para ela e disse: mas vem cá, você sabe o que significa isso aí que está tatuado na tua perna? Ela disse: sei. Sorrindo disse: o diabo caiu do céu e parou aqui. Então ele conseguiu tirar da mente das pessoas que ele é mau e de que existe um lugar de sofrimento eterno. E para piorar, nossos púlpitos não se fala mais dele, das suas estratégias. Nossas pregações são prostituindo a palavra. Não se alerta mais o povo de que existe um lugar de sofrimento eterno. Escute, quando eu, como crente, que quero ir para o céu, mas eu não encaro o sofrimento eterno, ou não olho com seriedade de que existe um lugar, de que se eu não for para o céu vou parar lá. Quando eu não encaro assim, eu relaxo a minha vida espiritual. Eu não me importo em me dedicar a Deus. Então Satanás tem conseguido o seu objetivo, e isso é terrível. E nós mostramos aos irmãos que, eu quero retornar aqui, assim como nós somos 100% alvo de Deus, e todo ser humano é, Jesus não morreu por casa, por carro, nem para dar casa, nem para dar carro para ninguém. Isso é consequência. Jesus não morreu por coisas, não. Jesus morreu por seres humanos, seu sangue é derramado por seres humanos. Então todo ser humano, do mais alto escalão ao mais baixo, é alvo de Deus. Deus intenta salvá-lo, e por isso Deus trabalha e usa todos os meios possíveis para salvar o ser humano, para livrar o ser humano deste lago de fogo. Mas assim também o ser humano é 100% alvo do diabo. Dois seres opostos que lutam pelo mesmo alvo, que trabalham pelo mesmo alvo e que usam todos os meios que cada um tem. Vou repetir: esses dois seres
usam todos os meios que eles têm para levar os seres humanos ao seu lugar que bem querem. Deus usa todos os meios para levar o ser humano ao céu e passar a eternidade no céu. O diabo usa todos os meios para enganar o ser humano e levá-lo para o sofrimento eterno. Creia nisso. Isso não está na Bíblia somente por estar. Creia nisso. Não deixe para acreditar tarde demais. Lute, faça de tudo para alcançar o céu. Glória. Trabalhe, renuncie, te esforce para alcançar o céu. Porque aqueles que não alcançarem o céu não têm outro destino. Pastor, eu não creio. O problema é seu. Se você não crê, não pode acreditar em tudo que está aqui. Há um lugar de sofrimento que eu e você não podemos ir para lá. Então somos alvo de Satanás. Eu quero voltar aqui em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Há pessoas que não estavam na quarta-feira, isso é muito importante. Primeiro Pedro 5,8. E como eu disse a vocês, quem vai falar aqui, este homem, Satanás entrou nele. Ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Veja que o verbo andar aqui empregado na Bíblia é muito importante para você olhar para os verbos. O verbo empregado aqui está presente e contínuo, ele não desiste. Ele não desiste. Você para de vir na igreja, ele está te rodeando. Você para de orar, mas ele está te rodeando. Você para de jejuar, mas ele está te rodeando. Você para de ler a Bíblia, mas ele está te rodeando. Ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando, ao verbo, buscando. Disse a vocês que quem busca, a palavra buscar está empregada em interesse de encontrar. Ela indica isso. Ninguém busca o que não lhe interessa. Buscar aqui indica o interesse que o diabo tem. É por isso que Pedro começa dizendo: sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, que é vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que é tragar? Destruir, aniquilar. Escute! O diabo não quer me tirar, o interesse maior dele não é me tirar da igreja. Eu serei melhor como para pastor e pregador, serei muito mais útil para ele na igreja. O que o diabo quer é uma pequena abertura, enquanto ele procura um pequeno espaço. E eu disse a vocês que tanto na história bíblica como na história secular, as maiores tragédias em homens honrados não vieram em grandes descuidos, em pequenos.
Cito um que mencionei, Davi. Os dias que os reis iam para a guerra, ele ficou em casa. E ali foi sua tragédia. Ali foi sua tragédia. O ficar em casa enquanto era para rei estar na guerra. São pequenas coisas. Não pense que o diabo vai vir quando os católicos pintaram com um dragão jogando fogo pela boca, ele vai apavorar todo mundo. Ele sabe trabalhar. O que ele precisa é de um pequeno espaço. E cabe aqui, eu me lembrei de uma ilustração que eu conheci. O diabo fez uma feira no inferno e convidou pessoas para ir lá. E dentre essas pessoas, um homem foi visitar. E quando chegou lá, olhou, ficou olhando, e o diabo observou ele olhando. Isso é uma ilustração. Ficou ele olhando e o diabo viu que ele estava interessado. As vitrines. E aí o diabo chegou perto dele e disse: "Ei, gostou da feira?" Aí ele disse: "Muito bonita. A sua feira, diabo, é muito bonita." "Pois é. Com isso aqui eu engano as pessoas para trazê-las a habitar comigo no lago de fogo." E o diabo olhou para ele e disse: "Mas te interessa alguma coisa que você queira?" Ele disse: "Sim." Ele disse: "O que é que você quer?" "Eu quero aquela pequena cunha que está até enferrujada lá no canto da vitrine." Está vendo aquela pequena cunha? Quem conhece o que é cunha aqui? Quem conhece cunha? Quem já rachou lenha dura? Eu já rachei lenha dura. A cunha é usada quando a lenha é muito dura. Você dá um machado e coloca a cunha, né? Faz a abertura e põe a cunha. Porque a cunha ela vai trabalhando, é um instrumento que vai trabalhando na lenha dura. Sem a cunha tu não consegue abrir ela, rachar ela. E ela vai te ajudando. E o homem disse: "Eu quero aquela pequena cunha lá, é o que me interessa, é a única coisa que me interessa." E o diabo disse: "Mas de tantas coisas bonitas, o que te interessa é essa cunha enferrujada?" Ele disse: é isso que eu quero." O diabo disse: "Não, mas aquilo não está à venda." "Como não?" "Aquilo lá é o meu instrumento." "Teu instrumento?" "Sim. Aquele instrumento eu uso para as pessoas que professam a fé em Jesus que me derrotou." Tudo isso que você vê aqui, bebidas, drogas, tudo isso que você vê aqui, eu atraio os que não professam a fé em Jesus. Mas para atrair os que professam a fé em Jesus, eu não consigo atrair eles com isso. Então eu ando ao derredor deles. E eu fico esperando uma oportunidade. Quando eu tenho uma oportunidade, eu coloco a cunha. E eu não tenho pressa. Eu coloco a cunha. E continuo. Aos poucos eu vou levando ele ao fracasso. Até que eu consigo entrar. E aí eu destruo. Eu trago. É uma ilustração, mas que cabe muito bem. Nós temos um adversário que anda ao nosso derredor e que está procurando a quem possa tragar. Então veja bem, nós somos esse alvo de Satanás. Agora olhe para mim. Como ele usa de todas as formas para enganar o ser humano, para nós evangélicos, a forma mais perigosa, ou o meio mais perigoso de nós perdermos o céu, é os falsos ministros. Os falsos ministros que se transfiguram em ministros de Cristo e que usam a palavra, deturpando-a
para nos levar ao erro, errando mesmo ouvindo a palavra, porque a palavra é prostituída. Então eles fazem as pessoas errarem, e as pessoas sem conhecimento erram, e aí são induzidas ao erro, ao pecado, e então alcançam o lugar de sofrimento eterno. E nós vamos ler mais uma vez 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11. Esse texto quase, eu nunca tinha visto ninguém pregar, mas não vejo os pregadores pregar, os pastores. Eu estou 30 anos, quase 30 anos pregando, nunca vi um pregador pregar isso aqui. Essa semana até que me achei um rapaz, estava ouvindo uma pregação e o rapaz mencionou isso aqui. É que o diabo não quer que a gente fale dos seus meios. O diabo quer que a gente venha para a público e falar de vitória, de promessa, hoje é coisa para conquista, e pá, é só. O diabo não quer que venha pregar contra o pecado, não. O diabo gosta de usar os seus para barganhar bênçãos. Eu provei a vocês aqui que se não praticar a palavra não tem bênção. Pode ser pregador renomado, pregadora renomada, pode ser varão de fogo, profeta disso, profeta de azeite, profeta de fogo, cuspindo e babando azeite. Tem umas coisas por aí. Só Deus, não? Olha lá. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, porque isso aqui é loucura. Imagina Paulo pregando aos coríntios, a igreja espiritual, a igreja que brigava para profetizar, a igreja que se achava os espirituais. Imagine. Olha porque eu não chamava de louco. Aí ele diz: suportai-me, porém, ainda. Vai, isso aqui é lindo demais, ó. Porque eu estou zeloso de vós, mas com zelo de Deus. O meu zelo por vocês é zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Está dizendo, ó, o que eu passei para vocês é um preparo para apresentar a vocês ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, porque o diabo sempre trabalhou enganando, ele é enganador, ele não trabalha como ele é, ele não usa a sua real performance, não. Para o nosso meio, para pregar nos nossos púlpitos, o pastor solta a mão todo, não. Para pregar nos nossos púlpitos, nos nossos congressos, na Assembleia de Deus, tem! Para pregar em nossos congressos, ele não vai trazer macumbeiro, espírita, não, vai trazer alguém pseudo pastor, pregador, profeta. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Por que Paulo tem que se autodefender? Por que Paulo tem que se autodefender se os coríntios viram os lenços de Paulo expulsar demônios, os aventais curar enfermos? Mas por que ele tem que se autodefender? É que os verdadeiros que eles acharam, os apóstolos que estavam pregando aos coríntios,
e dizendo: não, Paulo está errado, não é bem assim, é que Paulo não tem conhecimento, é que Paulo não tem hebraico, aramaico, grego, é que Paulo não ouviu Flávio José, Eusébio de Cesareia, que essa turma nossa hoje aí é o que fala. Põe um anel no dedo, nunca sentou numa escola teológica. Põe um anel no dedo, se auto-intitula pastor, conferencista, nem sabe o que é conferência. Se perguntar para conferencista assim, o que é uma conferência? Não sei, tu não é conferencista, nem sabe o que fala. Essa turma está por aí em nosso meio, como verdadeiros. Escute, olhe para mim, por favor. Paulo disse no interior: olha, se vocês mudarem, vocês vão sofrer com razão. Com razão vocês vão sofrer. E isso tem acontecido nos nossos dias. Quantas famílias que se desviaram, casais que se separaram, famílias destruídas, igrejas acabadas, porque dá espaço para esses pseudos pregadores que não tem Bíblia. Aliás, antes da Bíblia tem que ter caráter, né? Vida. Mas como hoje basta roncar bem, gritar bem, falar bastante língua, tem espaço, torna-se pregador sem ter um conteúdo de mensagem, mas profetiza muito, revela muito. Oh, não prega nada, mas revela. Aí a revelação humana está acima da palavra. Ora, quando a igreja apostólica sempre pregou, e os dons exercitados pela igreja apostólica, todos eles sempre têm que estar embutido e relacionado com a palavra. Deus não se contradiz. Deus não. Imagine eu usando o exercício do dom profético contrário do que está na Bíblia. Deus não faz isso. Aí ele diz: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, se eu falo forte, se eu chamo vocês de carnais, se eu digo que vocês não são espirituais, vocês me acham forte. Agora, se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, no conhecimento. Eu sempre falo, eu tenho conhecimento, aprendi aos pés de Gamaliel. E tem mais: de todos os apóstolos que tomaram café com Jesus, almoçaram com Jesus, jantaram com Jesus e que viram milagres com Jesus, de todos eles eu sou o que mais falo línguas estranhas. E tem mais: de todos eles, nenhum deles teve como escrever o que eu recebi do Senhor. Isso também vos ensinei. Ou seja, eu recebi do Senhor. Então o que falo além do meu conhecimento é também revelado pelo Senhor. Ele disse: se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas me tenho feito conhecer totalmente. Quando ele está falando em conhecer totalmente em todas as coisas, ele está falando de caráter, vida prática de evangelho. Ele está falando de espiritualidade. Ele está falando de exercício de dons e de operação de milagres. E ele também está se referindo: vocês me conhecem porque eu não sou leigo, eu sei o que estou falando. Vamos lá. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Agora, só segura aqui, que verdade isso aqui, irmão. Sabe quem que é bom hoje, bom pregador? É quem cobra caro. Sabia disso? Se não cobrar caro, não é bom. Os pastores me ligam e dizem: faça preço, pastor, coloca preço. Eu digo: o preço já está colocado. Quando? O sangue derramado na cruz. Mas não presta. Não cobra, não presta. Olha a mente das pessoas.
Vamos lá. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Essa turma de pregadores, né? Essa turma aí que não tem paradeiro. Ei, Cleverson, estou na cidade de Tijuca, tem uma agenda para mim. Irmão, pregador que se oferece, mas pode ser quem for, não traga, não presta. Não presta. Quem tem chamada não se oferece. Quem tem chamada espera a Deus abrir a porta. É Deus que dá oportunidade. É que essa turma não quer trabalhar, irmão. O que eu estou falando aqui, eu conheço meio de causa e tese. Eu conheço um bocado de malandro, vadio, preguiçoso. Não quer trabalhar, mas aprendeu que andar com a Bibliazinha por aí, mentindo, enrolando e profetizando dá dinheiro. E como a maior parte de nossos líderes, pastores, líderes de departamentos estão cegos, eles se dão bem. Um dia desse eu estou em Maceió pregando com pregadores lá na capital. E aí um deles disse assim: rapaz, não sei o que vou fazer. Eu digo: por quê? Deixei minha mulher sem gás em casa, com 3 filhas. Eu disse: mas como é que tu me viaja? Vem pra cá pregar e a mulher não tem nem gás para cozinhar com as filhas. Essa turma não sabe o que é trabalhar. E quero que alguém me prove o contrário, que Deus chama malandrão. Prove-me. Mas por que se dão bem? Porque eles aprenderam a manipular a massa humana. Revelações, profecias. Eles ficam ensaiando as profecias. Quer ver? Segure um pregador esses profetas que só profetizam e não prega nada, ou pregadoras, segura ele na tua igreja 7 dias. E traga o mesmo público para ver. No 3º dia ele vai estar repetindo profecia. E aí você vai dizer: mas peraí, mas ele profetizou isso aqui na segunda. É que eles se esquecem. E aí profetiza para um, para outro. Eu estou falando isso aqui, eu disse ao Cleves que nós ia ficar uns dias aqui, porque eu estou falando do meio mais perigoso de nós perder a salvação, irmão. Sabe onde é que está hoje o meio mais perigoso? Nos nossos púlpitos. Você não sabe o que me custa para falar essas verdades. Custa nem caro, mas alguém tem que falar. Alguém tem que mostrar a verdade e tirar essa cortina de fumaça que está levando muita gente dentro da igreja para o tormento eterno. Vamos lá. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, eu farei. Decidido, ó. Irmão, Paulo não tolerava não esses falsos. Nós precisamos de uns Paulo hoje em dia. Irmão, olha aqui. Você sabe que um horário, meia hora, 30 minutos, até menos, alguém com o microfone ou sem microfone na mão, verbalizando, vindo como homem de Deus, como mulher de Deus, e pregando para 100, se ele estiver como instrumento de Satanás, isso causará um prejuízo terrível e para muita gente irreversível. É por isso que você nunca vai ver Paulo levando essa turma em banho-maria. Paulo, escute. Paulo chegou a entregar uns. Olha o que Paulo disse: eu entrego vocês a Satanás. Porque no que diz respeito a expor o Evangelho, nós não podemos dar oportunidade para o diabo. Não. E o diabo não vem usar só o microfone, não aparece ninguém aqui. Você já imaginou se tivesse uma voz falando aqui só com o microfone? Você ficava aqui dentro? Não, né?
Era o que mais podia, não? Pô, bora. Não, então, assim como Deus não usa só um microfone, tem que ter um Jorge. Assim o diabo. Tem que ter alguém. A diferença está em quem está dentro desse Jorge. Quem domina esse Jorge. Quem instrui esse Jorge. Quem inspira esse Jorge. E eu vou te mostrar aqui coisas da Bíblia terríveis, que talvez você não saiba. O que estou dizendo a vocês não é loucura. Nós temos muitos pregadores, instrumentos do diabo. É forte, mas essa é a verdade. Vamos lá. O que faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquele que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos, olha lá, tais falsos, o quê? O quê? Não diga? Tais falsos. Mas o cara chega aqui, sou apóstolo, só o título vale. Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha aqui, o que causa fraude, o que distorce. Ele é fraudulento. São obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Porque eles vêm como se fosse de Cristo. Chegam pomposos. Quando você olha para a aparência, parece que é. Vamos lá. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, olha, Paulo está dizendo, se o próprio diabo se transfigura, não é muito, pois, que os seus, olha aqui Paulo está dizendo, veja que eu não estou louco, os seus ministros, os ministros de quem? Do diabo. Estavam aonde, irmão? Pregando para quem? Para a igreja. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui está esse meio perigosíssimo. E nós mostramos aos irmãos ainda, Mateus 7, 15 a 20, Jesus falou sobre isso, não precisa nem entrar. Mas Jesus fala dos falsos profetas, ele disse, eles vêm até vós, vestidos como, não são, mas se vestem como ovelhas. Então eles vêm como? Muita língua estranha, muita profecia, pá! Você quer ver eu estar num culto? E o camarada profetizar demais, alguém chegando no final, mas não pregou nada. Que parece, entendeu? Hoje é tanta profecia, tem trabalho que é tanta profecia, tanta revelação, mas não tem nada da pregação. Você acha que Deus vai nos sentar 2 horas de culto para ficar enchendo o nosso ego, nos bajulando? Pastor, mas Deus não pode? Pode, eu sei que pode, mas isso não é via de regra. Não me desculpe, olha a história da igreja, meu Deus. Volto a dizer, o Paulo tem que repreender os coríntios. Pare de brigar com estranha. Mas a nossa atualidade, as pessoas, os pregadores, e as reuniões são conhecidas como pregadores, homens de Deus, pregadoras, mulheres de Deus, porque profetiza muito e revela muito. Não prega nada, nem lê, né? Porque olha aqui, você sabia que tem gente aí viajando o Brasil, pregando em grandes congressos, que não leu a Bíblia toda?
Não leu a Bíblia toda? Aí eu vou te desafiar. Não foi Jesus que chamou esses camaradas. Mas está pregando há 30 anos, não foi Jesus que chamou? Você acha que Jesus vai chamar alguém para pregar que não leu o livro todo, irmão? Fala sério. Fala sério. Olha para mim. Qual é o empresário que tem um produto e quer lançar no comércio? Vamos lá, vamos pegar aí algum conhecido aí. Natura. Chama lá, contrata pessoas para ser os seus representantes. E aí diz, seguinte, contrata lá 1 milhão de brasileiros para largar no Brasil. Coloca lá no lugar, contrata eles, diz, eu sou dono da Natura, eu chamei vocês para ser representante. Agora vocês saem vendendo meu produto. Já viu alguém fazer isso? Mas ela vai chegar lá e vai dizer, estou com creme aqui da Natura, seu Cleverson, mas para que serve? Não sei. Não sei para que serve. Mas estou vendendo. Nenhum deles faz. Você acha que Jesus vai colocar a gente, escuta aqui, em algo tão sério? Vida ou morte, céu ou inferno? Oi, irmão. Olha para mim. Vai colocar esses camaradas a pregar em congresso, ou em culto, ou pastorear. Não, irmão, não foi Jesus. Foi o homem que não tem visão. Foi o pai, foi o sogro. Deus não faz isso. Não há como brincar com tamanha seriedade. Eu viajei 11 anos consecutivos para Maceió. 11 anos consecutivos eu preguei em Maceió, junto com pregadores. E um deles estava comigo quase todos os anos. Eu me lembro, pregador dos Gideões, missionário da última hora. Esse termo que parece, Gideões da última hora. Parece que deixou o camarada mais crente, né? E é o contrário, tem um efeito colateral ali. Ali teve um efeito colateral que eram os menos crentes. A grande maioria de menos crentes. Tem gente ali que nunca subiu lá, mas são instrumentos de Deus para ajudar pessoas. E aí ele chegou para mim e chegou no hotel assim, disse, rapaz, mas desesperado, pensando num homem desesperado. Eu não sei mais o que vou fazer. O que foi? Não sei o que vou pregar. Estou tantos anos vindo para cá que não sei mais o que vou pregar. Eu disse, mas por quê? Escute, faz 1 ano que não leio a Bíblia. 6 meses que não oro. Eu disse, mas como é que tu prega? Só na habilidade, Jorge. Aprendi a manipular a massa humana. Escute, porque eu vou confrontar você agora. Nós vivemos, isso aqui é constatado, tá? A geração de evangélicos mais analfabeto da Bíblia, da história do cristianismo. Nossos crentes não lêem Bíblia. Nossos crentes passam horas, noites. Tem crente que vira noite, inclusive pregador, vira noite na internet, vendo série. O diabo viu que os pregadores começaram a combater muitas novelas e disse, não, para com esse negócio de novela, vamos criar série. E agora criou uma série. Teve um grande escritor da palavra. Ele deu o nome de uma série, não lembro o nome, mas ele disse que a série, a pessoa que vê a série, dava para ler a Bíblia 30 vezes. 30 vezes. E uma irmã disse para mim, e eu já estou vendo a segunda vez. Eu disse, mas sabe o que é, irmão? Olha aqui, sabe o que é, irmão? E eu vou entrar daqui a pouco. É que profetas, pregadores que nos confrontam não são mais ouvidos, são odiados, rejeitados, porque nós gostamos de ser bajulados. Estamos distante de Deus, mas gostamos de ser bajulados. Nossa situação é uma situação difícil que estamos vivendo. Bendito seja o nome do Senhor.
Então Jesus disse: virão até vocês como ovelhas. Parece crente. Eu assisti só até uns. Parece crente. E nós vivemos a época da aparência, né? Aparência. Chega tarde, o culto já começou. Sapatão, anelão, cabelo lambido. Não dá para ler, né? Mas os dedos lambidão, tal. Escuta o que eu vou falar para vocês, pastor, é com experiência própria. Esse mesmo pregador um dia olhou para mim e disse: eu estava no ginásio pregando, e ele foi me ouvir. E ele disse: não, eu chego na igreja, irmão. Mas tem vezes que eu chego antes que os porteiros. Já cheguei em estado que eu chego antes que o porteiro para orar. Antes que o porteiro. O porteiro não chegou, já estou lá no joelho, porque estou na suíte da igreja. Porque antes de ser pregador, sou crente. Então eu não chego tarde. Sabe, às vezes como o trânsito, hoje está um trânsito, um caos. Mas cheguei antes, né? Um caos. Mas em outras cidades, às vezes na primeira noite, se faz necessário, às vezes trânsito, ou às vezes, mesmo que seja de avião, às vezes dá problema no voo, atrasa. Primeira noite tudo bem, mas a segunda noite, chegando 8h30, quase 8h15. E aí ele olhou para mim e disse: não, Jorge, olha aqui, não, você não tem jeito de pregador? Ele disse: é porque, não, você tem que chegar, vou te ensinar como é que tem que ser. Você tem que chegar depois do culto, quase na hora de pregar, só chega depois da hora de pregar. Chamando de pregar, tarde. E quando chegar só depois, não cumprimenta ninguém, vem pelo corredor. Tu é o pregador. Tu é o pregador. Aí tu vem, sobe no púlpito, não cumprimenta pastor, presidente, não aperte a mão de ninguém. Dobra o joelho, fecha a cara, bota um sapatão, um relojão. Bota pressão. Eu disse: rapaz, não aprendi a botar pressão. Eu aprendi que Jesus põe poder nas nossas vidas para abençoar a igreja. Glória a Deus. Mas eles vêm até nós como? Mas não são. Vamos lá, Jeremias 5. Jeremias 5. Oh, bendito seja Deus. Versículo 29. Jeremias 5, 29, 30 e 31. Olha como eles vêm desde o passado. Este homem sofreu muito. Jeremias 5, 29. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Vai. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O que é que Deus está dizendo que é espantoso e horrendo na terra? Deve ser o dragão jogando fogo pela boca, não? O tsunami? Os dinossauros? Vamos ver o que Deus diz que é espantoso e horrendo? Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Coisa terrível, não? Os profetas profetizando falsamente, os sacerdotes dominando pelas mãos deles. E o povo assim desejando, porque estes profetas aqui profetizavam coisas boas a um povo que estava em declínio, no pecado, na idolatria, na prostituição espiritual. Por isso eles se agradavam de tais profetas. Jeremias 23. Jeremias 23. Esses estudos é um pouco extenso, porque precisamos ler a Bíblia. Jeremias 23, versículo 9. Vamos começar do 9. Quanto aos profetas, escute, eu estou falando que eles são os meios mais perigosos de nos fazer errar.
Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Vai. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Jeremias viu, os profetas profetizavam bênção, mas a terra nessa miséria. A situação da terra, os pastos eram secos, os animais morriam de fome. Os profetas profetizavam coisas boas, mas a realidade era outra. Não é isso que estamos vendo hoje? Estamos vivendo o maior avivamento da história, pregadores dizem. Aí você vai ver 70% de nossos cristãos, casais cristãos já adulteraram. 70%! Estamos vivendo uma liderança sem referencial. Isso não é avivamento. Vamos lá. Porque tanto o profeta como o sacerdote, escute, estão o quê? Meu Deus. Imagina, olha aqui. Porque tanto o profeta, o que é o profeta? Qual era a função do profeta? O profeta traz de Deus para o povo. O sacerdote pega do povo e para levar a Deus. Mas aí Deus está dizendo, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa. Porque esses profetas e sacerdotes, eles vêm para dentro da minha casa. O profeta vem, ele entra na minha casa para profetizar. O sacerdote entra para oferecer sacrifício. Aí ele diz, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Vamos lá. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios, na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Vamos lá. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Reino Norte, profetizam da parte de Baal, na simbologia, na linguagem figurada do diabo. Profetizam da parte do diabo. Escute, isso é dentro da casa de Deus. Profetizam da parte de Baal. Escute, e fazem, o verbo ali deve ser a tua versão, mas e fazem errar meu povo Israel. Escute, fazem errar. Por quê? Porque o povo acreditou no que ouviu e fez o que os profetas falaram. Escute, um pouco mais da minha loucura. Eu estava pregando em uma igreja, no trabalho, e eu disse essa frase: eu temo que nos próximos dias vai se levantar alguém como profeta e vai dizer que as suas fezes são ungidas, e vai trazer um pote de fezes para a igreja, e os crentes vão receber as fezes. E até disse: tomara que ninguém tenha um machucado perto do nariz, para passar as fezes do pregador. E aí minha esposa terminou, depois eu terminei, ela disse: você viu o que você disse? Disse, vi, sim. Ele disse: isso parece loucura. Viajei para pregar em Goiânia, Goiás. Preguei sexta, preguei sábado,
e saio com o pastor. Passa um homem, e o pastor diz: pastor Jorge, está vendo aquele homem? Lembro como se fosse hoje, ele estava com a camiseta do Brasil. Ele disse: está vendo esse homem? Eu digo: estou. Ele disse: esse era um obreiro nosso. Começou com muitas revelações de profecia, e o povo caiu em cima dele. Prestígio, aplauso, é o homem de Deus, é o profeta. E como ele ganhou o prestígio da massa, ele abriu uma igreja. E sabe o que ele está pregando, pastor? Que até as fezes dele é ungida. Loucura, não? Onde nós vamos parar? A nossa igreja está precisando ser sacudida, irmãos. Na verdade, nós estamos precisando, sabe o que? Voltar ao centro do Evangelho. Estamos precisando voltar a pregar o verdadeiro Evangelho cristocêntrico. Então veja que eles faziam o povo errar. Vamos mais. Mas dos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Jerusalém é Reino Sul. Cometem adultérios. Não tem profeta assim, né, irmão? Já desde cheguei no trabalho, eu e o Cleito Queiroz, cego, né? Aí cheguei lá, aí estava lá um pregador, profeta, nossa, e viagem por aí, está em alta. Ele disse para mim, eu estava pregando em Brusque, ele disse: pastor, estou faturando 70, 80 mil mensal, pastor, comendo bem, avião, hotel, bom, né? Bom, disse: que bom, aí nessa, carro importado, evangelho dá dinheiro. Aí, olhei lá de longe, estou usando óculos, já passei dos 20, não quis conhecer, né? Disse: não pode, deve ser meus olhos. Ele sentado, a esposa, e disse: não pode, meu Deus, porque ele já tinha trocado 3. Terminou o culto, aí fomos jantar. Isso é minha esposa. Eu disse: Aí o Cleiton disse para mim: pastor, acho que já está na 5ª. Ei, eu desafio vocês me dizer que Deus respalda esse ministério. Não. É que a gente perdeu o filtro de quem passa aqui. Quando eu falo aqui, por favor, é figurado, tá? Perdeu o filtro de quem passa aqui. E a gente tem que dar glória a Deus ouvindo essa turma. Está aqui, ó. Mas dos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade. Escute. E fortalecem as mãos dos malfeitores. Sabe o que é isso? Eles profetizavam as pessoas em pecado, mas profetizavam coisas boas em nome de Deus. Por quê? Porque eles visavam dinheiro. Por isso profetizavam esforçando as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém, olha aqui, irmão, olha aqui, olha a Bíblia, porque dos profetas deles, a fonte é eles. Dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. E o que é pior, eles profetizavam e usavam o nome de Deus.
compactua com o pecado, com o erro, nunca. Jamais você vai ouvir uma mensagem profética da parte de Deus a uma igreja em pecado, a um crente em pecado, dizendo: estou contigo. Jamais. Sempre que for Deus é trazer o crente, a igreja, o povo ao retorno, ao abandono do pecado. Mas eles levaram a contaminação sobre toda a terra. Foi deles. E por que eles alcançaram esse objetivo? Porque eles vinham em nome do Senhor. Os sacerdotes acreditavam neles, os reis, os príncipes. Por isso eles conseguiram o seu objetivo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Esse que eu estou vendo uma chave lá. Será, irmão? Você está vendo uma chave? Pastor, o senhor é incrédulo? Não. Mas é que a coisa está largante. E tem gente esperando a chave faz tempo, viu? Não achou nem a porta. Oh, aleluia. Glória seba. Oh, como eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Oh, minha salve, que vai. Glória. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus abra o meu entendimento, o teu Entendimento, que Deus abra os nossos olhos espirituais, porque isso é uma praga que está em nossos púlpitos, é uma avalanche. Oh, Deus Santo. Deus Santo. Você não faz ideia quantas famílias destruídas devido a esses mercenários, propagadores de mentiras, pregadores de vaidades. Receba. Deus um dia tratará com todos eles. Eu sei, eu vou mostrar a vocês na sequência. Muitos crentes vão para o lago de fogo porque acreditarão nesses profetas. Mas Deus vai julgá-los. Haverá uma sentença para eles que levaram pessoas verbalizando palavras em nome de Deus. Mas eu espero que este estudo aqui no sul do Rio, você vomite esses pregadores, vomite essas pregadoras. Aleluia, glória a Deus, assim seja. Ame a salvação da sua alma. Vamos lá. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis. Dizem continuamente aos que me desprezam Deus, mas os profetas dizem: o Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vocês, porque eu determino. É os semideuses. Eu determino. Essa geração já vem desde a antiguidade. Vamos lá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu indignação, a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. O correr ali indica o ter pressa em estar, é procurar agenda, é buscar agenda. Todo mês,
todo mês, Facebook. Agenda aberta. Agenda aberta. Vou dizer de novo, e os pregadores me ouvem pregar. Quem tem chamado, não se oferece. Não se oferece. Aliás, quem tem chamado de pregador, a vontade que ele tem é de não pregar. Meu Deus. Mas eles iam correndo, porque o interesse deles era outro, não era levar o povo a Deus. Vamos lá. Mas olha como a Bíblia é extraordinária demais, né? Mas se estivessem estado no meu conselho, olha Deus, se fosse eu que mandasse eles, então, não seria mensagem de paz, de vitória. Então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho, porque eu não profetizo paz a quem está longe do meu caminho, porque a minha intenção é salvar o ser humano e não deixar ele ir para o tormento. Então eu não digo que estou contente com ele ou com ela no mau caminho. Deus não se contradiz. Como Deus me bajulando no pecado? Como, meu Deus do céu? Como, se eu estou no erro, Deus dizendo, estou contigo, Jorge Pardo, no erro. Oxe, que Deus é esse, meu Deus do céu? Como a Bíblia é linda demais, não é verdade? Eu gosto de esmiuçar a Bíblia. Isso aqui é examinar a Bíblia. Olha aqui. O teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu um Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Segure, porque muita gente usa isso aqui de forma de porque Deus é Deus de perto, Deus de longe, das coisas boas. Mas aqui era para vigiar eles. É que eles achavam que o Deus do céu não estava vendo os pecados deles. Os profetas se prostituindo, adulterando, os sacerdotes adulterando, enganando, roubando, o povo em declínio, na idolatria. Aí Deus disse, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Vamos lá. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Você pode dar glória a Deus para esse Deus tão grande, tão poderoso, que enche o céu, enche a terra. Aleluia, aleluia. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei. Vamos lá. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo, olha aqui, irmão, olha o objetivo deles. Essa turma não quer levar a gente perto de Deus, eles querem vender DVD, eles querem agenda, querem comer em restaurante, querem andar de avião, querem estar de bom carro, dormir até meio-dia, até 2 da tarde. Tem um bocado de profeta aí que profetiza 20, 30 vezes que se você botar ele de joelho, não aguenta 3 horas ajoelhado, não aguenta 4 horas ajoelhado. Mas